Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Que nesse dia de domingo essa graça, essa paz permaneça no coração de cada um de vós, não só hoje, mas sempre, né? Que os irmãos possam ser abençoados em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo, trazendo a lição de número 10 para o queridos, né? A qual nós iremos falar sobre preceitos práticos, preceitos para a vida prática, né? Nós temos estudado aí o livro de Provérbios e hoje nós iremos para o último bloco. Nós estaremos fazendo do capítulo 23 até o capítulo 31 para nós fecharmos o livro de Provérbios. Nós temos aprendido, espero que você tenha aprendido muito a respeito disso, sobre a sabedoria, comportamento de pai para com filho, de filho para com pai, do homem para com Deus. E hoje nós iremos abordar um pouco mais do comportamento do homem para com a sociedade, para com o seu próximo, né? E entender alguns requisitos básicos ao qual Salomão destaca aqui neste livro e que é muito precioso para nós. Agradeço você que já tem se inscrito neste canal, que tem assistido os vídeos, que tem comentado, que tem deixado aí o seu like, né? Louvado seja o Senhor por isso. E você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, né? Compartilhe este vídeo para que cada dia mais o canal da igreja possa crescer em nome de Jesus, amém? Sem muitas delongas, para que o vídeo fica um pouco curto, né? Peço que os queridos que têm a literatura abra aí a sua revista na lição de número 10 e os irmãos que não têm a literatura, mas se quiser acompanhar, os irmãos podem pegar a sua Bíblia e abrir do capítulo 23 até o capítulo 31, que é onde nós estaremos meditando, né, um pouco nessas leituras, né, e alguns ensinamentos, alguns conselhos que o rei Salomão nos traz. É interessante nós pararmos para percebermos isso, é um pouco sensível o que está escrito aqui, porque, irmãos, é muito comum nós ouvirmos da parte de muitas pessoas dizendo: nossa, quantas vezes eu li este livro, ou quantas vezes eu li essa parte e nunca percebi o que estava escrito aqui, né? Isso se chama falta de atenção, ou então não tem meditado verdadeiramente na palavra de Deus, principalmente quando se trata do livro de Provérbios, aonde nós temos principalmente a mania, e quando eu falo disso, muitas pessoas falam isso, faz isso até da Bíblia toda, é que muitas pessoas têm a tendência de pegar versículos, capítulos ou ensinamentos, aquele que lhe favorece, mas aquele que lhe confronta, ele passa por cima. E é interessante que no livro de Provérbios muitas pessoas faz isso, passam por cima de várias passagens ou de vários ensinamentos importantes, principalmente porque é conselho, né? Conselho é uma série de regras que nos instrui a fazer aquilo que é certo ou fazer aquilo que é melhor. Mas infelizmente muitas pessoas não voltam o seu coração para perceber isso, ou para meditar nisso, porque errar é bom, fazer o que é errado é bom, né? O pecado é gostoso, é prazeroso. Se não fosse, ninguém pecava. Agora o que é ruim é a consequência disso. Muitas pessoas se acham autossuficientes para tomar as suas decisões e às vezes se esquece de buscar aquilo que é importante na palavra de Deus, né? E Salomão nos traz isso. É interessante como ele aborda algumas coisas simples que talvez para você acha que é bobagem, mas que é importante e que agrada ao coração de Deus. E hoje nós iremos falar um pouco sobre isso, né? Diz o seguinte, aí logo na introdução: os capítulos 21 ao 24 são escritos por Salomão. Os capítulos 25 ao 29 também são de Salomão. Mas organizando um pouco o editorial escolhido pelo rei Ezequias, os capítulos 31 e 32 aparecem como autores Agur e Lemuel. Apesar de não sabermos muitas coisas a respeito deles, é importante saber
que esses dois sábios desconhecidos registraram os seus provérbios pela inspiração divina. Então aqui nós entendemos que o livro de Provérbios não é tudo escrito por Salomão, mas que tem outras pessoas que escrevem, né? Então, que foram pessoas divinamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e que também traz ensinamentos importantes para a nossa vida. O primeiro tópico está aí, ó, diversos preceitos e provérbios, né? Preceitos são os ordens, regras, normas, condições. Salomão apresenta para neste terceiro bloco, que vai do capítulo 23 ao 29, apresenta sugestões de como conviver em sociedade. Começa alertando para a etiqueta à mesa. Coisa simples, mas muito importante. Afinal, ele é rei e com certeza recebia convidados com comportamentos os mais diversos. Há pessoas que têm dificuldade em se portar à mesa, enche o prato demais, depois não dá conta de comer, deixa a metade da comida, que com certeza vai para o lixo. É interessante essa abordagem que o autor fala aqui, pegando aí do ensinamento de Salomão, que é muito comum a gente ver isso em festa de aniversários, casamento, onde tem 4 pessoas à mesa e às vezes 2 tomam Coca-Cola e 2 não tomam, então pega 2 refrigerantes, né? Toma ali, não toma nem a metade e o resto estraga, né? E nós temos essa tendência assim de não ter cuidado com isso. Isso é sério, né? Colocar muito no prato e não comer. Nossa, eu já fui muito corrigido a respeito disso, principalmente pela minha mãe. A minha mãe é muito rigorosa, ela sempre dizia, olha, coloca aquilo que você coma. Então ela foi muito chamada a atenção, porque infelizmente, hoje não, hoje eu sou uma pessoa diferente, graças a Deus, mas na minha adolescência aí, eu tinha a tendência muito de colocar comida no prato e não comer, né? Às vezes, muitas vezes, que a minha mãe via aquilo me chamava bastante atenção, né? Ela sempre dizia, tu parece que só enche a barriga quando é de comer, falta no prato, ou aliás, sobra. Ela chamava muito a atenção disso, isso é sério, né? Porque estamos estragando comida, desperdiçando comida, né? E isso não agrada ao coração de Deus. Então Salomão, ele faz questão de alertar a isso, né? De como se portar à mesa, né? De como fazer as coisas da maneira correta, porque isso agrada ao coração de Deus. Ele fala também, ele acrescenta também a respeito de como você chegar numa festividade. Até Jesus também fala sobre isso. Se você sempre ocupa os últimos lugares, para que o anfitrião lhe convide a ir assentar mais à frente, ou ir à frente. Isso é ser honrado. Mas tem algumas pessoas que chegam e querem logo tomar o lugar de honra. Terminam sendo abordado pelo anfitrião a desocupar aquele lugar e ir para o último lugar. E isso é desonra. Queria compartilhar algo com os irmãos que aconteceu comigo certa feita. Eu estava no banco. Lá no banco tem várias cenas. Tem prioridade, tem para as pessoas normais. E tinha lá, né, o nome do banco e exclusivo. E aí eu fiquei, rapaz, estou com um pouco de pressa e eu vou pegar essa exclusiva. Porque eu já tinha percebido que quem pegasse a exclusiva logo era atendido, né? E aí eu, fui lá e peguei. E o interessante é que eu achava que eu achava que eu não me encaixava ali, né? Eu achava que não me encaixava ali, então nunca tinha pegado antes. E aí eu fui peguei essa senha, e logo eu fui chamado. Irmãos, e na hora lá eu tive a certeza de que realmente eu não me encaixava ali, né?
Porque quando o atendente olhou, ele falou: olha, você não pode pegar essa senha. Isso é apenas para os clientes exclusivos. Ou seja, aqueles que pessoas de grande patente, que faziam grandes movimentações, empresários, empreendedores, entre outros. Então eu não me encaixava ali. O rapaz me atendeu, mas eu fiquei com tanta vergonha, sabe, muita vergonha mesmo, né? Se eu já tivesse tido essa lição aqui, eu não tinha caído naquela, né? Ou se eu tivesse lido o livro de Provérbios com um pouco mais de atenção, eu não tinha passado por essa vergonha. Mas infelizmente eu passei, graças a Deus que eu aprendi, né? Então a gente vê muito esse tipo de coisa, pessoas que querem estar num lugar onde não lhe cabe, né? Então sempre se coloca no menor lugar, né? Eu tenho um problema na perna e eu sou classificado como pessoas com deficiência física. Porém, eu sempre pego a fila normal, eu nunca pego a fila de prioridade. Porque às vezes eu estou de calça, né, e as pessoas não veem a deficiência na minha perna. Então eu vou ficar numa fila, eu não sou velho, né? E as pessoas, as outras ficam olhando, e às vezes fica assim: rapaz, como é que isso aí está na fila de prioridade? Ou pegou a senha de prioridade? Então às vezes eu evito isso, né? Aliás, eu não pego para evitar esse tipo de coisa, para que a gente possa estar dando bom testemunho e muitas menos inventando confusão, né? Então nós precisamos também ter esse tipo de sensibilidade, porque tem toda uma sociedade que nos observa, tem toda uma sociedade que nos olha. Nós precisamos ter esses preceitos para nós ser pessoas que geram um bom testemunho para essas pessoas. Nós precisamos ter esse entendimento. Ele também aborda sobre como nós nos portamos diante da queda de uma pessoa, né? Diz o seguinte, no versículo 17 e 18 do capítulo 29. Quando teu inimigo cai, não te alegres. Quando tropeçar, não se alegre no teu coração, para que o Senhor não seja e se desagrade disso, desviando dele a sua ira. Então, irmãos, isso é muito importante. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar os nossos inimigos, aquele que nos faz mal. Se alguém bater de um lado da nossa face, que nós vendarmos a outra, né? Porque nós não devemos isso. E hoje o autor aborda dizendo da seguinte forma: um princípio básico de relacionamento e de amor cristão enfatizado por Jesus nos evangelhos é o cuidado em não se alegrar com a queda do outro. Infelizmente, quantas pessoas se alegram quando alguém tropeça ou pratica algo fora dos princípios da palavra? Aí vem a expressão: eu sabia, nunca me enganou, bem feito. Irmãos, a gente ouve muito isso, né? Essa carinha aí, aquele comportamentozinho aí, nunca me enganou, eu nunca caí na dela, eu nunca caí na dele, aquele ali podia enganar outro, agora eu, de jeito nenhum. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Menino, eu sabia, né? Ou seja, de certa forma a pessoa fica calada, mas no seu coração está desejando mal para quem não gosta, para quem não vai com a cara, né? É muito. Às vezes você atribuir a confiança a outra pessoa, aí vem alguém e te fala: olha, tu não confia nessa pessoa ainda não, essa pessoa não é certa, essa pessoa é mau caráter. Não, mas eu tenho que dar uma chance. Não, mas não confia não. Aí passa um tempo, aí realmente a pessoa termina fazendo: olha, eu te avisei? Eu te avisei, olha, pode até te enganar, mas eu não me engano. Se tu tivesse me ouvido, não tinha caído nessa. Isso é muito comum nos meus familiares, sabe? Dentro da igreja, infelizmente dentro da igreja isso acontece muito. Tá vendo aí? O pastor confiou, o pastor deu credibilidade, agora deu o que deu, né? Eu sabia que isso ia acontecer, não é de confiança, ela não é de confiança, né? Muitas pessoas se comportam dessa maneira.
Nós não devemos, de maneira nenhuma, nós cristãos, de maneira nenhuma, devemos fazer esse tipo de coisa. De maneira alguma. De jeito nenhum, irmão. Nós temos que ser sábios, né? E temos que lamentar? Temos, mas em amor, não em julgamento, não em crítica, né? Porque isso agrada o coração de Deus. Mais preceitos e provérbios. Porque Salomão continua falando de muitos ensinamentos, né? E preceitos sobre a vida, sobre o sábio, né? Sobre o louco. Diz o seguinte no verso 18 e 19 do capítulo 36: como um louco que atira brasas e flechas mortais, assim é um homem que engana o próximo e diz: fiz de brincadeira. Esses tempos atrás estava circulando alguns vídeos de algumas crianças ou até adultos fazendo algum tipo de brincadeira, onde mandava a pessoa pular e dava ali uma rasteira e caía para trás, né? E aí algumas pessoas estavam tendo traumatismo craniano e outros foi até a óbito, né? E aí, não, isso é o que? É brincadeira, né? Temos também que ser cautelosos em fazer esse tipo de coisas, porque isso é sério, né? Temos aqui testemunho de um sábio, no capítulo 30, que é sobre o Argu, né? Ele aborda muito sobre a questão de ter o suficiente de Deus, para não murmurar e não reclamar, né? Ele ora: Senhor, não me dê a pobreza, para que eu não reclame, para que eu não profane contra ti. Mas também não me dê a riqueza, para que quando eu esteja lá na fartura, eu venha dizer: quem é o Senhor? Né? Ele traz esse tipo de coisa. No capítulo 31, vem alguns conselhos de uma mulher dada ao filho, de como escolher uma pessoa para o casamento. Irmãos, o pai pode ser ruim da maneira que for, a mãe pode ser ruim da maneira que for, mas o pai e a mãe sempre sabem quais as pessoas corretas para os seus filhos casar. Às vezes o pai ele pode ser mentiroso, ser infiel no casamento, ser beberrão, fazer outras atrocidades, mas na hora de escolher um marido para a sua mulher, para a sua filha, meu amigo, ele é exigente, né? Ele é muito exigente. Ele jamais quer um esposo para a sua filha igual a ele, né? Então a mãe, da mesma forma, ela sempre sabe escolher os melhores. É muito interessante. Vocês, isso aqui é principalmente para vocês que são filhos, que não casaram ainda, né? Que pretendem se casar, que está namorando com o cabo errado, que está namorando com a menina errada. Ei, vai lá em Provérbios 31, lê lá. Lá você vai ver verdadeiramente uma mãe dando conselho para o filho de como escolher a esposa certa. Isso também serve para você, mulher, escolher o marido correto, né? Tá aí namorando aquele caba que não trabalha, que não estuda, né? Ei, desconfie disso, né? Aquele caba que grita com a mãe, que grita com os pais, que não tira boa nota nas escolas. Aquele cara que tu pergunta o que ele quer da vida e ele não sei. Aquele cara que fica o dia todo jogando Free Fire. Ih, meu amigo, desconfia desse homem aí, ó. Esse cabo aí vai só gerar uma boca a mais para o teu pai e tua mãe, para ser sustentado. Você também que namora aquela menina que está o tempo todo nas redes sociais, fazendo biquinho para postagem, né? Botando a mensagem lá: me segue no Instagram. Vixe, desconfie dessa também, porque, meu amigo, né? São pessoas que estão com o futuro incerto, viu? Irmãos, para concluirmos aqui, na conclusão diz o seguinte: o livro de Provérbios desafia especialmente os jovens a aprenderem com as gerações passadas. Filhos aprendem com o pai e o pai aprende também. E pais também estão aprendendo com filhos, pois cada geração tem a sua novidade. Quando se pensava em uma avó conversar com o neto pelo WhatsApp, ou o neto ensinando
o avô ou o pai a usar as mídias sociais, modernidade, não anula os valores eternos. O livro de Provérbios apresenta implicações práticas de confissão de que Deus é o Senhor, de tudo que diz a respeito à vida. Então que você venha guardar isso no vosso coração. Eu peço perdão porque nós fizemos de maneira muito resumida esta lição, mas medite mais, lê mais, né? Busque em Deus a revelação desses ensinamentos, amém? Que o Senhor possa abençoar você grandemente em nome de Jesus. E logo às 7h30 nós estaremos postando um novo vídeo sobre a palavra dominical à noite, amém? Que o Senhor possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.